Bom dia a todos. Havendo quórum, de acordo com a Constituição, Lei Orgânica, Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Os senhores podem sentar. Em apreciação a ata 16/2020. Em apreciação a ata 16/2020. Os vereadores que concordam com a mesma permaneçam sentados. Aprovado com a ausência da vereadora Eva, no plenário. Peço ao assessor Gustavo que faça a leitura das matérias do expediente. Projeto de Lei número 1, de 25 de maio de 2020. Procedência Poder Legislativo. Autor, Mesa Diretora. Ementa dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Lavras do Sul, para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Justificativa. Senhores vereadores, a mesa diretora da Câmara Municipal, dispondo das atribuições que lhe conferem o inciso 6 do artigo 29 da Constituição Federal e o artigo 133 da Lei Orgânica do Município, coloca à disposição dessa egrécia casa parlamentar para apreciação e deliberação dos nobres vereadores o projeto de lei dispondo sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores para a legislatura que inicia em 2021 e termina em 2024, considerando os seguintes fundamentos e motivos. Primeiro, da atividade parlamentar, sua complexidade e grau de responsabilidade. A atuação parlamentar do vereador decorre do exercício do poder concedido pelo cidadão para, por ele, discutir e decidir sobre questões que se relacionam com sua vida, com seu cotidiano, com a eficiência e controle das ações de governo e com a produção de conforto social no âmbito do município. Na área legislativa, cabe ao vereador estudar cada situação indicada como motivo, de fato, para a elaboração de uma lei, com a solução apresentada, a fim de verificar primeiro a viabilidade técnica do projeto. Segundo, identificar se a solução prevista para o problema que se pretende resolver coincide com o interesse da sociedade. Nesse contexto, cabe ao vereador colocar-se à disposição para ouvir a comunidade, detectar a opinião das pessoas e tomar decisões que representem o querer da sociedade local. A responsabilidade do vereador não é decidir a partir do que ele pensa, mas a partir do interesse público. No espaço de competência do vereador, encontra-se também o dever de, pela sociedade, fiscalizar os atos e as ações da administração pública municipal, visando evitar não somente o desvio de recursos, a prática de corrupção, fraudes e outras condutas ilícitas, mas também assegurar que o plano de governo está executado com eficiência e que os resultados de governabilidade local elevem os níveis de qualidade de vida e os indicadores que se relacionam com a afirmação da dignidade dos cidadãos. É da responsabilidade do vereador ainda atuar no julgamento das contas do governo do prefeito, que, a cada ano, são tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado e examinadas mediante emissão de parecer prévio. Esse parecer prévio deve ser confirmado na Câmara, cabendo ao vereador analisá-lo, votar e definir se o mesmo prevalecerá ou não. Outra área em que o vereador é necessário para a comunidade é a definição de políticas públicas a serem atendidas pelo governo municipal. E, para tanto, o vereador acompanha a elaboração do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Propõe emendas e sinaliza para o atendimento das demandas que devem ser atendidas com prioridade. É no vereador que a comunidade e os cidadãos têm a recepção de suas demandas. Em termos federativos, os contatos parlamentares do vereador e do partido que ele integra são fundamentais para qualificar o relacionamento do município com o Estado, seja via Assembleia Legislativa e deputados, como pelas secretarias e departamentos do governo, e com a União via Congresso Nacional, ministérios e outros órgãos da estrutura da administração pública federal. Não são raras as situações em que o Poder Executivo, pela representação do prefeito, possui contatos políticos restritos para a captação de recursos em determinados órgãos estaduais e federais, inclusive para a obtenção de recursos por emendas parlamentares, situação que pode ser alcançada com a atuação do vereador.
Em paralelo às atribuições de legislar, fiscalizar os atos e as ações do governo local, julgar as contas do governo, atuar na definição de prioridades para a execução de políticas públicas e produzir relacionamentos parlamentares, partidários e institucionais que agreguem valor ao município, cabe ao vereador atuar na organização, funcionamento e estruturação do poder legislativo, para que produza decisões parlamentares com qualidade e efetividade social. Considerando, portanto, o quadro de atribuições parlamentares descritas, a complexidade do exercício da vereança e o grau de responsabilidade das decisões que estão sob a responsabilidade do vereador, entendemos ser de extrema importância a remuneração do cargo no patamar que se encontra. Tendo em vista a situação econômica enfrentada pelo país, com repercussão em nosso município e após a pandemia do Covid-19, que acarretou no estacionamento econômico em todas as esferas globais, tomados pelas incertezas dos seus impactos financeiros, propomos manter o valor atualmente pago, fixando-o no valor de R$ 3.318,55. Cabe ressaltar que o valor fixado no presente projeto corresponde ao mesmo valor do subsídio determinado para o período legislativo de 2017 a 2020, que fora fixado em junho de 2016, porém alterado apenas com os acréscimos referentes à revisão geral anual, constitucionalmente concedida aos agentes públicos, admitida para repor as perdas inflacionárias e atualizar monetariamente os subsídios recebidos. Segundo, do planejamento dos impactos. Em anexo, seguem os documentos com os demonstrativos dos impactos orçamentário e financeiro, primeiro para atender à exigência do artigo 17 da Lei Complementar Federal, número 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, por se tratar de geração de despesa de natureza continuada. Segundo, para demonstrar o atendimento dos tetos constitucionais para a fixação do subsídio mensal do vereador. Terceiro, do requerimento. Pelos motivos expostos e considerando a obrigação constitucional da Câmara Municipal fixar o subsídio mensal dos vereadores para a próxima legislatura, a mesa diretora requer a apreciação e deliberação via processo legislativo do presente projeto de lei. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 29 de abril de 2020. Vereador Jonatas Rosa de Souza, presidente. Vereador Luiz Augusto Bittencourt, vice-presidente. Vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, primeira secretária. E vereadora Rosane Costa, segunda secretária. O projeto 01/2020 da Câmara de Vereadores será direcionado à comissão da CCJ e também à Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 2, de 8 de junho de 2020. Procedência Poder Legislativo. Autor, Mesa Diretora. Ementa. Dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais de Lavras do Sul para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Justificativa. A mesa diretora da Câmara Municipal, considerando a competência que lhe confere o inciso 5 do artigo 29 da Constituição Federal e o artigo 132 da Lei Orgânica Municipal, apresenta a esta Câmara Municipal para o devido processo legislativo e deliberação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, dispondo sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, considerando os seguintes motivos. Primeiro, do subsídio mensal do prefeito. O cargo de prefeito tem natureza eletiva e a sua responsabilidade é definida a partir da representação do Poder Executivo e do município, tendo em juízo como fora dele. A complexidade de sua função é expressa nas atribuições que lhe são afetas, conforme dispõe o artigo 114 da Lei Orgânica do município, especialmente quanto à gestão da estrutura administrativa, gestão de pessoas e do quadro de cargos, empregos e funções, gestão financeira, fiscal e orçamentária, gestão e execução de serviços públicos, de forma direta ou mediante permissão, concessão ou terceirização, gestão do atendimento das demandas sociais e da implementação de programas para a efetivação de políticas públicas eficientes, gestão do planejamento das ações do governo, com os respectivos controles internos, gestão do repasse de recursos públicos para organizações da sociedade civil, por meio de parcerias, observada a legislação federal pertinente à matéria, sem prejuízo da obrigação constitucional
e legal de dar a transparência e pleno acesso ao cidadão dos atos e ações da administração pública municipal. É peculiar ao cargo de prefeito a dedicação integral de seu titular, com redução ou subtração integral de tempo para dedicação à sua atividade profissional de origem. Em razão do contexto presentemente descrito e considerando que se trata de cargo com um grau de responsabilidade de chefia de poder, o subsídio é fixado no valor de R$ 14.495,99. Segundo, do subsídio mensal do vice-prefeito. A função de vice-prefeito, desde a Constituição Federal de 1988, conforme prevê seu artigo 79, é cargo e, além da responsabilidade de substituir o prefeito em seus impedimentos legais e ausências, deve ter atribuições definidas em lei complementar. Essas atribuições têm grau de responsabilidade superior, podendo transitar pelo exercício de titularidade de secretarias, interlocução com o Poder Legislativo, responder pela comunicação institucional do Poder Executivo, corresponsabilizar-se na gestão de políticas públicas e de programas de governo e outras similares. Não mais se admite, portanto, trabalho sazonal ou remuneração eventual para vice-prefeito, mas a sua permanência na gestão pública municipal passou a ser uma exigência constitucional, sendo-lhe assegurado, portanto, o direito à percepção de subsídio. Em razão desse contexto, o subsídio mensal do vice-prefeito é fixado em R$ 7.247,99. Terceiro, do subsídio mensal do secretário municipal. O titular do cargo de secretário municipal é solidariamente responsável com o prefeito na gestão de sua respectiva pasta, assumindo a coordenação e o controle dos atos e das ações de gestão e de controle, posicionando-se estrategicamente como interlocutor das demandas de sua complexidade temática, junto ao prefeito e na captação de recursos federais e estaduais, construindo alternativas táticas para a inovação e a melhoria junto aos processos de trabalho sob a sua guarda. Em razão desse contexto, o subsídio mensal do secretário municipal é fixado em R$ 3.989,97. Quarto, do planejamento e dos impactos. Os documentos que demonstram os impactos orçamentário e financeiro para a repercussão das despesas da fixação dos valores do subsídio mensal do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais constam em anexo, atendendo assim o que determina o artigo 17 da Lei Complementar 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e 5 do requerimento. Pelo presente projeto de lei, a mesa diretora atende à competência constitucional atribuída à Câmara Municipal, quanto à fixação do subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, para o mandato que inicia em 1º de janeiro de 2021 e termina em 31 de dezembro de 2024. Sendo assim, apresentamos a apreciação e deliberação pelo devido processo legislativo o presente projeto de lei. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 8 de junho de 2020. Vereador Jonatas Rosa de Souza, presidente. Vereador Luiz Augusto Bittencourt, vice-presidente. Vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, primeira secretária. Vereadora Rosane Costa, segunda secretária. O projeto 02/2020 da Câmara de Vereadores também será direcionado às comissões da CCJ e também Comissão da Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento. Requerimento número 6 de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT. Requerimento número 7 de 2020, de autoria do vereador Luiz Augusto Bittencourt, presidente da Comissão de Agricultura e Meio Rural da Câmara de Vereadores, vereadora Rosane Costa, vice-relatora, e vereador Eduardo Longo, revisor. É da Comissão de Agricultura e Meio Rural da Câmara de Vereadores. Indicação número 9 de 2020, de autoria da vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, da bancada do MDB. Indicação número 10 de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT. Indicação número 11 de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT. Pedido de informação número 25 de 2020. Senhor Presidente, os vereadores que a este subscrevem solicitam que, após dada a ciência ao plenário, conforme regimento interno, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, o que segue. Item 1. Qual o valor total de repasse federal ou estadual, incluindo emendas parlamentares, destinados para Lavras do Sul para a prevenção
e combate ao Covid-19. Item 2. Se foi investido recursos do município para a prevenção e combate do Covid-19. Se positivo, qual o valor? Item 3. Que seja informado detalhadamente onde estão sendo aplicados tais recursos. Justificativa. Apresentamos este pedido de informação para que esta Casa Legislativa acompanhe onde estão sendo aplicados os recursos na prevenção e combate à pandemia causada pelo coronavírus em nosso município. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 8 de junho de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT, e vereador Eduardo Longo, da bancada do PSB. Pedido de informação número 26 de 2020. Senhor Presidente, a vereadora que este subscreve solicita que, após dada a ciência ao plenário, conforme regimento interno, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo que segue. Item 1. Que seja informado a esta Casa Legislativa quais as medidas que estão sendo tomadas em relação aos servidores municipais da Secretaria Municipal de Educação com o término da concessão de licença-prêmio. Item 2. Que seja informado quem está respondendo pela Secretaria Municipal de Educação. Justificativa. Apresentamos este pedido de informação baseado na portaria número 224 de 2020, firmada e publicada em 26 de maio de 2020, que concedeu a servidores municipais da Secretaria Municipal de Educação licença-prêmio de 30 dias, retroativos a 4 de maio do corrente, de acordo com a Lei Municipal número 2630 de 2005, devido à situação referente à pandemia Covid-19 e em conformidade com o Decreto número 7.580 de 2020, que suspende as atividades escolares da rede pública municipal e suas alterações. Em relação ao item 2, conforme divulgação nas redes sociais do pedido de exoneração de quem estava desempenhando o cargo de Secretaria de Educação, pedimos informações de quem está de responsável pela mesma. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 8 de junho de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT. Pedido de informação número 27 de 2020. Senhor Presidente, a vereadora que este subscreve solicita que, após dada a ciência ao plenário, conforme regimento interno, seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo que segue. Que seja informado se o Executivo Municipal acatou a sugestão desta Casa Legislativa da verba deixada nos cofres públicos de aproximadamente R$ 155.930,85 para a utilização no combate à pandemia do Covid-19. Se positivo, informar detalhadamente onde foram aplicados. Justificativa. Considerando que esta vereadora encaminhou o ofício de bancada do PDT número 6 de 2020, datado de 25 de março do corrente, ao presidente do Poder Legislativo para que fosse viabilizado o repasse de adiantamento do duodécimo da Câmara de Vereadores para o uso exclusivo das Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social para o uso das medidas de enfrentamento ao Covid-19 em nosso município. Considerando que esta vereadora recebeu do presidente do Poder Legislativo o ofício 39 de 2020, informando que no dia 24 de abril do corrente foi expedido o ofício número 33 de 2020 ao Executivo Municipal, sugerindo que as verbas deixadas nos cofres públicos da Prefeitura, de aproximadamente R$ 155.930,85, fossem utilizadas no combate à pandemia do Covid-19 em nossa cidade. Diante do exposto, solicitamos informações sobre o acatamento pelo Poder Executivo da sugestão do Poder Legislativo. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 8 de junho de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT. Ofício número 92 de 2020, Gabinete do Prefeito. Resposta ao ofício número 41 de 2020. Senhor Presidente, seguem anexas respostas ao ofício número 41 de 2020, que trata as matérias aprovadas na sessão ordinária do dia 13 de maio do corrente ano. Pedido de informação 13 de 2020. Seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria Municipal de Administração, o seguinte pedido de informação. Item 1. Que seja informada a relação discriminada dos servidores municipais que estão em gozo de licença-prêmio desde o mês de março até a presente data. Item 2. Qual o método está sendo utilizado para a concessão das referidas licenças, a pedido do servidor ou por determinação do Poder Executivo? De autoria das vereadoras, vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, da bancada do MDB, e vereadora Marisa Barreto, da bancada do Progressistas. Resposta. Senhor Presidente,
solicitamos prorrogação de prazo para a resposta do pedido de informação número 13 de 2020, encaminhado ao gabinete do prefeito, conforme artigo 114, inciso 32 da Lei Orgânica Municipal. Respeitosas saudações, Sávio Johnson Prestes, prefeito municipal. Pedido de informação número 24 de 2020. Seja encaminhado ao chefe do Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, o que segue. Se já foi repassado aos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde a indicação número 5 de 2019, que indicou para a referida secretaria realizar um cadastro municipal de doadores de sangue. Se o estudo já foi realizado, qual foi a decisão dos técnicos? De autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT. Resposta. Em resposta ao pedido de informação número 24 de 2020, datado de 4 de maio de 2020, de autoria da senhora Rosane Costa, da bancada do PDT, vimos ratificar nosso entendimento da importância de possuirmos um cadastro municipal de doadores de sangue. Todavia, como veiculado por todos os meios de comunicação, estamos tomando todas as providências possíveis ao enfrentamento no combate à pandemia do Covid-19 e, por conseguinte, na prevenção, controle, promoção e prevenção da saúde, mantendo, além da vigília, constantes no enfrentamento à pandemia, a manutenção dos serviços e programas que essa secretaria atua. Anterior a este fato, tínhamos um projeto que até fevereiro estava sendo realizado normalmente, chamado Saúde em Cores, no qual já havíamos planejado a campanha para o cadastro dos doadores de sangue para junho de 2020, que é o mês de incentivo à doação de sangue. Outro sim, conforme mencionado, logo que toda essa situação passe, voltaremos a atuar no projeto que inclui, dentre outros temas, a importância da doação de sangue. Respeitosamente, Cacildo Goulart de Labari, secretário municipal de saúde. Essas foram as matérias do expediente de hoje. Passo a manifestação dos vereadores. Com a palavra, a vereadora Marisa. Bom dia, senhor presidente, demais colegas, vereadores. Hoje venho me manifestar, que sou a presidente da Comissão da Educação, para dizer aos senhores, dar ciência, que fizemos nossas reuniões, fui até o gabinete do prefeito, conversei com ele, e a comissão não pode, de maneira nenhuma, depois que encerra seus trabalhos, ir e dizer o que o prefeito tem que fazer, né? Então, damos encerrada a nossa comissão, fizemos o nosso trabalho, mandamos os documentos para o prefeito, mandamos para o Conselho Municipal de Educação, para o prefeito responder para o Conselho, aqueles documentos que o Conselho estava pedindo. Como agora estamos sem secretária, fui até o gabinete do prefeito, conversei pessoalmente com ele. Ele está respondendo pela Secretaria de Educação. E o que ele me falou é que estão fazendo uma comissão para fazer agora os trabalhos que têm que ser feitos, porque nós estamos nessa pandemia, né? E as escolas não podem parar, encerrar e dizer que ficou, porque terão que cumprir os 200 dias letivos. Então, estão fazendo uma comissão para resolver esses problemas que está aí. Então, já fui questionada que a comissão não estava fazendo alguma coisa, fizemos sim. Fizemos o nosso trabalho, nos reunimos, os 3 membros da comissão, estudamos os documentos que veio do Conselho, mandamos para o senhor prefeito para ele responder ao Conselho. Essa comissão não tem o poder de executar, de fazer o que tem que ser feito. Quem tem que fazer é o prefeito, é o executivo. E o Conselho, cabe ao Conselho fiscalizar. O Conselho é um órgão deliberativo e fiscalizador. Era isso aí que eu tinha, senhor presidente, para falar. Permite uma parte, vereadora? Pois não, senhor. Bom dia, colegas. Referente às reuniões, após vocês terem apontado a necessidade da manutenção de todas essas questões da secretaria, o prefeito, respondendo por ela, ele manifestou algum prazo em formar esse grupo, não sei como ele vai chamar, nomear novo secretário, ou fazer uma comissão provisória, não sei. Sim, é uma comissão. Como seria, até nem sei se existe esse formato dentro da educação. Acredito que ele esteja bastante precipitado no formato. A secretaria aqui de educação, a secretaria onde ele mais teve manutenção de secretário. Então a gente vem findando essa legislatura, o prefeito também findando seu mandato. Infelizmente,
tenho mais um motivo para se justificar, que é a pandemia, e apenas para mim, apenas mais um motivo para se justificar coisas já injustificáveis dessa gestão. Então, faço essa manifestação no sentido de que a comissão da educação da casa cobre um posicionamento, porque infelizmente é quase que um ano perdido para as crianças já, devido ao formato e devido à ineficiência, à falta de organização, no sentido de proporcionar para as crianças algum acesso a algum tipo de conteúdo, de fundamento, de conteúdo educacional dentro do currículo escolar, que também acho que falta bastante complementação dentro nesse aspecto. Então, eu acho que a comissão só tem que colocar um prazo nesse sentido, não que ele consiga, nós, a casa, saber quem é realmente a representação da Secretaria da Educação. Olha, senhor, meu colega, eu fui até ele, como eu já disse, conversei. Sim. E ele me disse que a comissão seria formada pelas diretoras das escolas. Eu falei para ele, eu já não tenho mais argumento, vou lhe dizer, eu disse para ele que a Secretaria de Educação é importante, que tem que ter uma secretária ou secretário, seja quem for, e uma comissão, não é uma comissão, uma equipe pedagógica, porque quem tem que fazer isso aí é o pedagógico, é pessoas que têm conhecimento. E o que ele me respondeu é que quem mais tem conhecimento do que as diretoras do que está precisando em cada escola. E também vou dizer que o conselho, eu conversei também com o conselho, mandei os documentos para o conselho e fui até o conselho pessoalmente, porque eu acho que a gente, olhando no olho das pessoas, papéis aceita tudo. A gente também tem que conversar. Sei que tem a burocracia, que é necessário os documentos, não sou tão imbecil que não vá saber isso. Mas gosto muito de chegar e conversar com a pessoa olho no olho. E o conselho me disse que veio aqui, nesta casa, para responder para a vereadora Rosane, porque foi para ela que fez a pergunta o que é que o conselho estava fazendo. Como a vereadora não estava, ela procurou a Comissão da Educação para conversar. E eu acredito que nós, da comissão, fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Porque também não cabe a nós e dizer o que é que o prefeito tem que fazer e o que é que o conselho tem que fazer. Eles têm as atribuições dele. O conselho tem as suas atribuições para trabalhar e está fazendo, já nós temos os documentos que eles mandaram para a secretaria e não foi respondido. Então, isso aí é um problema do prefeito, dele que é o executivo. Ele tem que colocar alguém para trabalhar na Secretaria da Educação. E quem mais sabe que uma Secretaria da Educação é importante do que eu, que fui professor? Sou professora. Sou, não fui. Vereadora eu estou, mas professora eu vou ser sempre. E já trabalhei na Secretaria da Educação também aqui do município. Então, cabe ao prefeito, a ele, mas eu estou respondendo a sua pergunta, colega Eduardo, ele não nos deu prazo, ele disse que estava nomeando esta comissão. Até quando vai levar, nós não sabemos, vamos aguardar. O que nós temos que fazer? Aguardar que ele faça essa comissão e que as coisas andem, porque senão o nosso ano vai estar perdido. Acho que respondi a sua pergunta. Estou à disposição de mais alguém que queira perguntar alguma coisa. Permite uma parte, vereadora? Pois não, fique à vontade, minha colega, que a senhora faz parte da Comissão da Educação. E como temos a presidente da comissão, que é Vossa Senhoria, muito bem representada a comissão, pois é uma professora, né, que atende, que entende dessa área, né, que somos, eu e o outro colega, até somos leigos, perto da sua sabedoria nessa área. E a comissão, no meu entender, a gente foi técnica, fez o nosso trabalho e, como a colega colocou, só para reforçar, né, compete sim ao executivo, né, nomear uma nova secretária para a educação, ou ele mesmo responder, e ao conselho, que a gente concluiu os trabalhos, foi no sentido que os conselhos estavam enviando documentos à Secretaria de Educação, porque ele é um órgão fiscalizador e deliberativo, trabalhar junto, e também ao senhor executivo. E não havia resposta da maioria desses documentos que estavam sendo enviados. Então, o que a comissão tecnicamente fez? É que o executivo hoje está respondendo pela Secretaria de Educação que enviasse, então,
os documentos que o Conselho estava pedindo. E cabe ao Conselho também, se achando prejudicado, tomar as providências cabíveis. Até porque eles procuraram a Secretaria, a Comissão de Educação. Na verdade, no meu entender, o Conselho teria que ter dado a resposta para a vereadora Rosane, porque foi ela que perguntou, foi ela que questionou. Né? Eu não sei por que eles procuraram até a Comissão de Educação. No meu entender, a vereadora Rosane, a senhora foi procurada por alguns munícipes, eles confiam na senhora e queriam ouvir a resposta da senhora. Então, o Conselho teria que lhe procurar direto. Né? Mas a senhora fica à vontade, eu vi a sua postagem, e a senhora disse que para a senhora não está concluído os trabalhos. O que competia à comissão, como a colega colocou, nós fizemos, agora compete ao Executivo e o Conselho, se achar prejudicado, tomar as providências cabíveis, que eles podem, e a senhora também, da forma como a senhora acha que deve conduzir os trabalhos, até porque a senhora tem para dar uma resposta a esse pessoal que lhe procurou. Eu sempre, como eu digo, quando o munícipe procura aquele vereador porque ele quer ouvir uma posição do vereador. E reforço ainda, o Conselho deveria, não a comissão, mas ter dado direto a resposta à senhora, porque foi a senhora que questionou. Era isso, colega, e muito obrigada aí pela parte. A vereadora Marisa, que estava com a palavra, só para como fui citada. Vereadora Eva, eu apenas estou aguardando os novos encaminhamentos dos documentos que foram solicitados, para que também eu possa unificar esses documentos na documentação que eu já tenho, e após essa documentação toda juntada, aí sim eu daria a resposta necessária àquelas pessoas que me procuraram. Só para concluir. Obrigada, vereadora. Está desligado o microfone. Está desligado o microfone, vereador. Os documentos que nós pedimos era para enviar para o Conselho e não para a comissão, porque eles têm que responderem para o Conselho. Sim. E os documentos não foram... Nós mandamos para ele enviar ao Conselho, porque era o Conselho que estava pedindo os documentos. Concluí, vereador. Obrigado, vereadora. Dando seguimento ao grande expediente, com a palavra o vereador Biramar. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente, demais colegas. Gostaria de me manifestar referente aos decretos do senhor prefeito, referente à contenção das pessoas nas ruas. Que o comércio nosso, pelos poucos dias que eu venho na cidade, tem notado que o acúmulo de pessoas na frente do comércio, a aglomeração é muito grande. Enquanto que ele fez um decreto, por exemplo, que o comércio funcione sábado até o meio-dia e deixando a parte da tarde fechada e aos domingos, e aí a aglomeração aumentou no comércio. O Banrisul, por exemplo, claro que é dias úteis, o Banrisul é um da parte bancária que mais tem acúmulo de pessoas aguardando na fila, e aí as pessoas se aglomeram muito. Não dá um mínimo de assistência às pessoas que têm pouco conhecimento na operação da máquina ali dentro. E aí acaba aquele acúmulo de pessoas lá fora aguardando a sua vez, que são 2, 3 pessoas por... Eu acho que o Banrisul nessa parte está deixando a desejar nessa parte. Por causa que se o Banco do Brasil dá toda assistência aos clientes, Sicredi dá toda assistência ali nos caixas eletrônicos, por que o Banrisul não? Eu acho que é o que tem o maior número de pessoas aqui na cidade em termos de cliente. E as pessoas idosas ficam na fila ali aguardando, principalmente dia de chuva e frio, que nós estamos nesse período de chuva e frio. Aí o risco é maior para as pessoas pegar uma gripe, ou até mesmo contaminar os outros. Ali no interior, por exemplo, o comércio que nós temos lá no Ibaré fecha ao meio-dia. As pessoas que trabalham lá nas instâncias vêm depois do meio-dia. E aí como é que vão fazer o seu pagamento ou comprar a mercadoria para retornar segunda? Segunda eles têm que estar de madrugada no seu serviço. E a cidade não é diferente quando nós temos trabalhando no interior, que vem sábado depois do meio-dia e chega aqui e não pode comprar as coisas. Então eu não sei... referente ao comitê, eu gostaria de consultar o colega Guto, se o comitê participa dos decretos, quando o prefeito vai elaborar o decreto.
A gente até estava discutindo isso ontem, vereador. E a partir, eu acho que do próximo decreto que estiver, né? E eu sou contra toda hora estar modificando a questão do decreto. Vai ser presencial, a gente vai fazer presencial as reuniões. A gente faz algumas discussões via WhatsApp aqui, mas como o prefeito sugeriu que todas as pessoas que fazem parte do comitê assinem o decreto, se tiver um novo decreto, assinar junto, vai ser presencial. E aproveitando a carona, vereador Mário, eu sou um dos que coloco sempre na questão que tem que ser muito rígido, essa questão de filas e do comércio. Inclusive, ontem meu posicionamento foi que abrisse na quinta-feira de manhã, no feriado, e sábado de manhã e no domingo de manhã, para que não tivesse aquelas aglomerações como tem de fila. É a minha opinião, da forma que eu venho falando, sempre da mesma forma que eu falo sempre na questão. O que acontece? Nós moramos num município pequeno. Se nós não cortar o mal por a raiz, como você diz, a gente vai só aumentar. Hoje mesmo já tem 17. De ontem para cá já aumentou 2. Então, o que acontece? 15 dias, tem que ser rígido com essas observações que eu fiz na questão do comércio para evitar essa aglomeração. E esse é o meu pensamento e é dessa forma que eu passo. Inclusive, eu sempre faço ali, o presidente faz parte do comitê também junto ali, e eu sempre digo que repasso para vocês o que está acontecendo dentro do comitê, entendeu? É dessa forma. Obrigado. Por causa que eu acho que a redução de tempo de atendimento no comércio aumenta a aglomeração de pessoas, porque a tendência é as pessoas ocupar aquele pequeno espaço que tem de horário para fazer as suas compras. Então é isso aí que eu tenho notado. Esses dias mesmo eu passei ali, sexta-feira passada, aqui no Demelo, a aglomeração era muito grande, quer dizer, tem 3 lá dentro e tem 10 aglomerados ali debaixo da marquise por causa da chuva, né? Então aí o risco é maior. É isso aí que eu observo, né? Foi um do que me chama a atenção, assim, por poucas vezes que eu venho na cidade, é isso aí. Permite uma parte? Pois não, vereador. Eu também entendo que o decreto ele precisa ser cada vez mais adequações que realmente atendam à nossa realidade aqui. Tem um porém aqui que faz com que as pessoas vão ao mercado, e eu tenho que respeitar, porque são pessoas que trabalham no bico, então elas ganham dinheirinho no dia. Então elas vão ali, compram a carninha, o biscoito, o leite, naquele dia e levam para casa. No outro dia elas têm que ir de novo, porque elas não têm ali para chegar e fazer um rancho, ou passar no cartão para 30 dias e ficar em casa. Infelizmente, essa é uma parte que o povo ele precisa se organizar muito, porque tem muita gente que tem condição financeira realmente de fazer a compra antes e se resguardar, e acaba não indo, porque já não acredita, porque nós já viemos cansados disso. A verdade é que nós já estamos meio cansados dessa. Isso vem se estendendo, pelo jeito vai se estender mais um pouco, o inverno está aí, vai estender aqui, recém está começando. Então acredito que a gente ainda vá longe nessa questão, tomara que não, rezo para que não, trabalho para que não. Mas tem essa particularidade. Acho também que essa questão de redução de horário acaba gerando, porque não adianta tu reduzir o horário e diminuir a possibilidade das pessoas acessar o serviço. Então tu reduz o horário e diminui a pessoa. Então, tu reduz o horário, mas deixa correr também não pode. Então tudo tem que ser mediado. Acho que precisa de algumas adequações, sim. Não sou do comitê, mas também precisa ser bem transparente, como ele foi realmente, foi para o rádio, mostrar para as pessoas, falar, porque muitas dúvidas, a gente é muito questionado sobre a funcionalidade do decreto ou não. As pessoas, o próprio comércio mesmo, chega no comércio, a pessoa, pode abrir sábado? Não pode, no feriadão vai abrir, não vai. Então tem que dar mais transparência, eu acho, mais um pouco, tentar ser chato até nesse ponto com as pessoas, porque o povo também ele é difícil de cumprir as regras, pode observar. Bastante gente cumprindo, mas gente sem máscara, máscara no queixo, não se adequa aos horários realmente, passa da hora, então não se contenta todo mundo e nem todo mundo vai cumprir. Mas era isso, só queria colaborar. Obrigado. Vereador Mário, só mais uma partezinha, professor. Foi discutido ontem também no comitê essa questão dos postos de gasolina estar aberto. O que acontece? Os comerciantes de Largos, é difícil da gente
fazer parte de um comitê e fazer um decreto, que o prefeito faça um decreto que agrade todo mundo. Eu acho que não tem que agradar todo mundo, eu acho que tem que fazer o decreto para que estanque isso daí. Mas o que acontece? Foi discutido ontem no comitê ali, né, presidente, a questão dos postos de gasolina estando abertos. O que acontece? O comércio de Lavras estando fechado, com a sábado de tarde, as pessoas colocam gasolina e vão a Caçapava comprar no comércio de Caçapava. Então, isso é uma coisa que a gente discutiu ontem. Então, já é mais uma prova para que possa abrir de manhã ou para abrir de tarde o comércio, entendeu? E isso aí é uma coisa muito séria, porque a gente sabe que Caçapava deve ter 15, 16, 20, não sei quantos casos confirmados lá. 27. Então, as pessoas não podem comprar no comércio de Lavras e vão a Caçapava, porque o posto de gasolina está aberto, colocam gasolina no seu carro e vão. Outra coisa que a gente discutiu no comitê ali, isso eu estou passando para vocês porque eu faço parte ali, é a questão que o vereador Eduardo falou ali. Ó. O prefeito queria que as pessoas pegassem um conceito de fazer as compras. Bom, eu preciso de carne, eu vou pegar carne, farinha, sei lá, azeite e levar tudo para casa. Não existe isso. Alguns podem, outros não podem. Que é como o Eduardo falou ali, o vereador Eduardo falou, e as pessoas não têm condições de comprar tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então, é uma série de coisas que acontece ali no comitê que é difícil muitas coisas de resolver, entendeu? Se a gente libera, o troço desanda. Se tranca, é complicado. É muito complicado, entendeu? Só para passar para vocês. Obrigado, vereador Mário. Só queria botar esse assunto aqui para nós discutir e vocês que fazem parte do comitê ouvir o que nós pensamos e estamos vendo, não pensamos, estamos vendo no dia a dia aí na cidade. Era isso aí, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Eva. Senhor presidente, vou lhe dar bom dia agora, na verdade, aos demais colegas. Com relação à resposta ao pedido de informação 13, assinado de minha autoria e da vereadora Marisa, que pede prorrogação de prazo, eu acho bem estranho, porque em 30 dias, será que tem tantos funcionários assim de licença? Porque em 30 dias não conseguiram mandar discriminadamente o nome desses funcionários que estão de licença, e uma pergunta bem simples: de que forma estaria sendo se dada essa licença? Se era pedido do funcionário ou determinação do executivo. Então, eu achei estranho. Deve ter todos os funcionários quase da prefeitura de licença, então, porque discriminadamente deve ter muitos funcionários. Mas então vamos aguardar essa resposta. Eu só levantei isso aí porque eu achei estranho 30 dias. Não consegui fazer acho bem básico, bem fácil de fazer. Era isso, senhor presidente, por enquanto. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Vereador Guto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, só para dizer agora que realmente o comitê está fazendo um trabalho, eu acho que bem feito dentro daquilo que é razoável, que tem que fazer. E o senhor é testemunha, né, presidente, que eu sempre estou dizendo ali que tem que ouvir os meus colegas e ver o que eles pensam para que eu possa passar ali para eles. E a gente, sim, pode ter certeza, vereador Mário, que a gente está sempre tentando fazer a melhor coisa possível para que a gente passe isso. Então, mas eu vejo às vezes também que tem muitas pessoas que realmente não precisam estar na rua, vereador, e estão na rua. Então, assim, isso é o que está elevando esse vírus aí no nosso município. Aí eu fui me informar. O hospital tem 2 respiradores, tá? 2 só. E tem um portátil que está dentro da ambulância, aquela que, caso Deus o livre, precise transportar um paciente para outro lugar, tem o portátil. Então, assim, eu coloquei isso no comitê e eu acho que a gente tem que prevenir isso aí, ter cuidado. Aquelas pessoas que realmente não precisam andar na rua, isso não pode sair, tem que ficar em casa. Mas aqui no nosso município, infelizmente, eu sou lavrense, nasci, me criei aqui, se Deus quiser eu vou morrer aqui em Lavras. Mas o que acontece? As pessoas não estão levando a sério, cara. As pessoas acham que é uma brincadeira. E eu falo isso com propriedade porque eu sou lavrense, como eu falei aqui, repetir de novo, ser repetitivo. Mas o que acontece? Eu jamais embrabeço, eu já briguei várias vezes na rua, vocês me conhecem, meu temperamento. Se alguma pessoa vir fora de Lavras e falar de Lavras, eu não admito. Já
cansei de ver as pessoas falar de Lavras, e um dia eu disse, tia, tu quer o dinheiro da passagem, tu vai embora, tu, o que tu tá fazendo Lavras se não gosta de Lavras? Agora nós que somos lavrenses podemos falar, entendeu? E é isso que está acontecendo, o nosso povo, ele não está acreditando, a maioria não está acreditando. Agora vocês analisem um município com 7 mil habitantes, com 16 casos confirmados, e vocês podem ter certeza, 17, amanhã ou depois vai ter 20, 30, e vai só aumentar, se nós não tomarmos cuidados. Então, eu quero deixar bem registrado aqui que o trabalho está sendo feito. Agora, as pessoas têm que colocar na cabeça que tem que fazer isso. Eu disse ali para o prefeito ontem no comitê, tem que ser rígido os 15 dias, tem que ser rígido da forma que tem que ser. Não tem que estar agradando o A, o P, o Paulo, o João, sei lá. Tem que ser rígido. No momento era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Rosane. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, Marisa, Eva, demais colegas, assistência da casa. Acompanhando atentamente a todos os assuntos que os colegas trataram, realmente todos de suma importância. Aqui, presidente, eu quero iniciar solicitando, mais uma vez, infelizmente, 2 moções de pesares. Primeiro, para os familiares do seu Emílio Bassoa Krause, para a Mara, a viúva, e seus filhos, a Emilene e o Juliano, demais familiares. Não entendi a risada do vereador, mas tudo bem. Também aos familiares do senhor Raul Natálio Barbosa da Silveira, falecido também. Também a Aziza, a viúva, aos filhos, a Luciane, ao Luciano da Papion, que todos conhecem. Então, aqui, que essa casa seja solidária e encaminhe as condolências de pesar a essas famílias. Presidente, aqui tem vários assuntos a serem tratados, e em primeiro eu quero fazer um esclarecimento à comunidade em relação aos 2 projetos de lei que ingressaram hoje, sobre a fixação de subsídios do Executivo e Legislativo. Antes que as pessoas falem que estamos aumentando o salário, que estamos nesta crise e a Câmara de Vereadores estão se aproveitando da situação, nós estamos cumprindo uma determinação da Constituição e também a nossa lei orgânica, que determina em seu artigo 71, inciso 5º, que a iniciativa de lei para fixação de respectiva remuneração para a legislatura subsequente, observados os parâmetros constitucionais e os dispositivos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós precisamos fixar a legislatura atual para a próxima, e quero que fique claro que os nossos subsídios, tanto o executivo quanto o legislativo, estão congelados, não teve nenhum aumento. Eu quero que a comunidade saiba disso, para que depois que seja publicado não saia o disque-me-disque, para dizer que os vereadores estão aumentando os salários. Não estão, que fique bem claro, que estamos cumprindo a Constituição Federal. Que as pessoas que são mal informadas, que saibam o que esta casa está fazendo. Também faço a apresentação de algumas matérias que entendo ser de bastante importância. E aqui eu quero fazer um destaque em 2 indicações sobre que o Executivo estude o pagamento de insalubridades aos agentes comunitários de saúde e aos enfermeiros e todos aqueles que estão à frente ao serviço da área de saúde. E aqui eu tenho acompanhado os projetos de leis que estão tramitando, tanto na esfera federal. Mas quero dizer que, além disso, que além desses projetos, essas insalubridades, esses adicionais, é um direito previsto na Constituição a esses servidores, que inclusive eu mencionei na nossa justificativa, que apresentei, e que na Constituição, em seu artigo 7º, no inciso 23, já garante adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Então, não é projetos de deputados que vão dizer se pode ou não. A insalubridade, todos sabem que depende de uma avaliação. Permite uma parte, já lhe digo, já lhe passo, tá, vereadora? Essas insalubridades são feitas através de peritos que apenas vão medir o grau de insalubridade. E aqui eu vi uma postagem da vereadora Eve, já lhe passo a palavra, vereadora,
o projeto de lei federal, que são de 2 deputados do PT, o 744, e eu vi a postagem da vereadora, e também aqui eu digo que eu nem tinha visto este PL, eu tinha visto, me baseado no projeto de lei do deputado professor Josiel, que é o PL 1828, que também está tramitando, e o projeto que a vereadora Eva mencionou foi apresentado pelos autores um requerimento pedindo a pensação de um outro projeto que é semelhante, então foi suspenso, mas eu acredito que é de extrema importância, porque ninguém melhor que esses profissionais da saúde que estão colocando a vida em risco para prevenir a nossa saúde. Então aqui eu vou deixar a vereadora Eva, lhe dou a parte, para depois eu sigo na manifestação, vereadora. Por favor. Só para complementar, vereadora, eu ia citar esse PL que está em andamento, tramitando na Câmara dos Deputados, e o grau máximo seria 40% da insalubridade, os que estão lidando diretamente com os infectados. E a gente sabe, como a senhora colocou, que é os peritos que fazem, né, aqui em Lavras, a avaliação, e a gente sabe que eles não colocam nem área de risco em grau máximo, vem sendo em grau baixo, né, que eles estão com 20%, e isso vem desde 2017, com peritos diferentes, né, e eles sempre vêm no mesmo grau ali, um grau baixo, que é 20%. E eles estão pedindo, então, aqui seria 40%. Então, até ia lhe cumprimentar pela indicação, já lhe cumprimento, e que, dessa forma, já tem até um auxílio, porque está na Câmara, né, tramitando, e vai sair, acredito, esse projeto. Seria até o Executivo, de repente, até ver isso aí, né, a avaliação com novos peritos, e colocar no município isso aí, porque a gente sabe dos profissionais ali que são os anjos da guarda de nós todos que estão à frente ali, então não é mais do que justo, embora eu acho que já bem tempo antes dessa pandemia, que vai passar logo se Deus quiser, eu acho que tem profissionais da saúde que já teriam que ganhar, né, um grau maior, né, mas não sou perito, e saliento isso aí, que desde 2017 muda-se os peritos e não tem uma discriminação ali, lido ali às vezes com bastante salubre ali, e o grau é o mesmo. Tá, e já era para lhe cumprimentar pela... Obrigada, vereadora, pela parte. Com certeza contribuiu bastante com a matéria. E também tem outro projeto tramitando, que já passou pela Câmara e já passou para o Senado, e retornou para a Câmara Federal para a sanção do presidente, que é sobre um projeto de lei que determina que todos os profissionais da área de saúde têm que serem testados de 15 em 15 dias para quem também está trabalhando nesta linha de frente. Então, aqui, eu tenho certeza que os colegas irão acatar essa nossa indicação, que vai passar a ser uma indicação da Casa, e assim a gente aguarda que o Executivo Municipal conceda esta insalubridade máxima de 40% a esses profissionais, porque eles estão arriscando a sua vida para proteger o resto da população lavrense. Também, presidente, eu quero fazer aqui um comentário em relação ao pedido de informação. Teve um que o vereador Eduardo também assinou junto com esta vereadora, que é em relação aos recursos que o município tem recebido para o combate à pandemia do Covid-19. Ontem também acompanhei e recebi a relação do que deixa eu só pegar aqui, da Lei 173/2020, que já foi publicado no Diário Oficial da União, sobre o repasse aos municípios, que foi feito, o município se cadastrou e está recebendo um total de R$ 974.471,25, tendo como recurso livre R$ 866 mil, para a saúde e para assistência R$ 108 mil, serão pagos assim que sair a publicação do diário, em 4 parcelas, e já saiu a publicação, certamente em breve já vão estar recebendo a primeira parcela. E aqui eu quero também mencionar sobre o nosso requerimento, sobre o nosso ofício, em relação ao 12º deste Poder Legislativo. E aqui, mais cedo, conversando com a assessora Ana Márcia, que também temos o mesmo entendimento, porque o recurso que esta Casa tem do orçamento do município, que são de 7%, esta Casa a gente sabe, e para quem não sabe da população, a Câmara sobrevive do orçamento da Prefeitura, 7%, que é por lei,
E esta casa só pede o que realmente vai ser gasto para as suas despesas mensais. E agora eu vou dizer, presidente, que a gente, enquanto estava à frente da presidência, não tinha se dado conta disso. A casa deve pedir todo o que tem de direito no mês, porque o dinheiro é de direito da Câmara de Vereadores. Então, no final do exercício, o que sobrar, chame a comunidade, faça uma audiência pública para ver realmente aonde esse dinheiro deve ser aplicado, porque não pode um dinheiro que é destinado para a Câmara, os vereadores terem que fazer sugestões para o Executivo para saber onde é que ele vai usar. Como nesse caso, que a gente sabe dos recursos que estão sendo usados para o Covid, que são as 3 secretarias principais, que é a Saúde, a Assistência Social e a Educação. E a gente só enxerga, por enquanto, a saúde tem bastante recurso? Claro que tem, mas onde é que está sendo usado? Não estamos colocando em dúvida, mas como fiscalizadores temos o dever de saber e a obrigação aonde que esses recursos estão sendo aplicados. Também aqui eu faço menção à resposta recebida em relação ao cadastro de doadores de sangue, que o secretário de Saúde responde que a outra resposta também foi de extrema importância, a nossa indicação, mas que agora não puderam fazer em função da pandemia. Passou mais de um ano a pandemia, agora esse ano. E hoje, no noticiário, no Bom Dia Rio Grande, ainda assisti uma matéria onde está caindo os doadores de sangue. Estão precisando. E a gente sabe que os centros maiores ainda têm o seu centro de doadores. Lavras depende de viajar para outros centros maiores para poder fazer essa coleta. Então, nada mais justo que o Executivo deveria estar já organizado com esses cadastros, porque depois, de uma hora para outra, um familiar precisa de doadores de sangue, é aquele corre-corre e nunca se sabe quem pode doar, e se tivesse esse cadastro, certamente ajudaria e muito as famílias necessitadas. Em relação ao que a vereadora Eva falou, muito bem colocada a matéria, vereadora, sobre a resposta de prorrogação de prazo. Tem coisas que a gente não consegue aceitar do governo. A vereadora Eva, acompanhada da vereadora Marisa, fizeram um pedido de informação para que fosse discriminado os servidores da educação, de todos os servidores que foram concedidos licença-prêmio. Tanto que a vereadora Eva solicitou na sessão do dia 13, e esses servidores já estavam em licença-prêmio, só que só foi divulgado a portaria em 26 de maio. Então, vereadora Eva, certamente eles vão lhe responder com a cópia da portaria, a listagem desses servidores. Mas o que nos causa estranheza, presidente e demais colegas, é a resposta que do pedido a vereadora Eva solicitou, qual o método que eles usaram para colocar esses servidores de licença-prêmio. Pedindo prorrogação de prazo, então quer dizer que eles colocam o servidor de licença-prêmio e não sabem por quê. Não souberam colocar se foi a pedido deles, se foi a determinação do Executivo Municipal. Então eles fazem um ato, eles tomam uma decisão, levam 30 dias para responder, para pedir prorrogação de prazo. A gente sabe que eles estão dentro da lei. O nosso regimento permite uma prorrogação de prazo de mais 10 dias. Mas vão precisar de mais 10 dias para responder sobre um ato que eles já fizeram. Isso é vergonhoso para um governo. Vergonhoso. Ainda mais, vereadora Eva, para a Câmara de Vereadores não saber responder o porquê que agiram de tal forma. E me causa surpresa também sobre a Secretaria de Educação estar sem uma titular da pasta. A gente sabe que é o prefeito que está respondendo, mas eu fiz o pedido que eu quero que ele mande oficialmente quem é o responsável. E a secretária de Finanças disse aqui que estão sem 3 secretários por contenção de despesa. Mas será que essa contenção de despesa é logo com a educação? Uma secretaria que está, acima de tudo, sofrendo com esta pandemia, juntamente com a saúde, juntamente com a assistência social? E aí eles pedem exoneração no secretário para concorrer a vereador. Aí com essa função de sai eleição, não sai eleição, chamam o secretário exonerado para outro cargo, para dar um outro CC. Aí não precisa contenção de despesa. A contenção para as principais secretarias do governo.
Quem tem que estar na linha de frente ajudando? Isso é um governo de resultado? Como diz nos slogans? Também aqui eu anotei, presidente, que eu fui questionada, porque tudo que eu faço nesta casa aqui eu divulgo, a gente coloca nas redes sociais. Como coloquei também a foto da minha vacinação aqui nesta casa, onde eu estava em casa, e a servidora Gilda fez contato comigo, me perguntando se eu tinha interesse de realizar a vacina contra a gripe, porque a equipe da saúde estaria vindo na Câmara de Vereadores. Eu prontamente, não, eu tenho interesse, já estou indo aí. Vim aqui, me vacinei, cheguei em casa, fiz uma matéria, até, tipo assim, incentivando as pessoas a fazerem a vacina, da importância que tem. Dali em diante, fui questionada por que os vereadores são os prioridades, muita gente não consegue fazer vacina. Prontamente, eu, como representante da comunidade, uma das representantes do povo, fiz contato com o secretário de saúde, senhor Cacildo, perguntando, né, o porquê de vir da Câmara, como é que estão as vacinações na zona rural, se as pessoas que têm... Quando? Tá, eu já vou concluir, já vai dar tempo. Que as pessoas que têm o pedido médico estão sendo negadas também. O secretário me respondeu, porque eu entendo, como leiga na saúde, que eu deveria perguntar para a pessoa responsável, a pessoa que está na pasta, para poder passar informações corretas para os munícipes. O secretário me respondeu que grupos que estão na terceira fase vão fazer a semana que vem, que é nessa, na zona rural, que eles estão com poucos números de profissionais na saúde. Poucos números, me chama a atenção, porque chegou um projeto de lei para esta casa neste ano, com tramitação de urgência, para a contratação de 3 profissionais de agentes. Esta casa fez a tramitação de urgência, aprovou o projeto, e quando foi para fazer a seleção, foi anulado o projeto. Então, quer dizer, o interesse público cessou. Não preciso mais de gente para depois ficarem reclamando que estão com pouca gente na Secretaria de Saúde. Aí me respondeu o secretário, dizendo que estão priorizando o surto que deu em Lavras agora em função da pandemia. E que, infelizmente, muitas pessoas não estão se dando conta, inclusive os próprios políticos. Eu, como política, fui pegar uma informação de quem eu imaginava que poderia me dar. Só que os próprios políticos que ele disse, ele esqueceu que tem 2 tipos de políticos. Tem o político eleito pelo povo, que é o nosso caso. Nós somos eleitos para representar a comunidade. E tem aqueles políticos indicados para cargos que deveriam ser técnicos, estão lá por cargo político. Acho que deu para entender a minha colocação. Então, senhor presidente, aqui eu quero dizer que ele só veio nesta casa fazer a vacinação, a equipe, porque foi insistentemente pedido pelo presidente da casa. Se eu soubesse deste termo, insistentemente, se não poderia ter vindo, por que o secretário autorizou a vinda, então, da equipe? Poderia ter explicado. Presidente, nós não vamos encaminhar a equipe na Câmara, porque o pessoal da Câmara não é prioridade. O vereador Miramar e a vereadora Marisa já teriam sido vacinados, que seriam os que seriam do grupo de risco. Por que ele mandou para a Câmara para depois ficar falando? E aí ficou mal para nós. Porque nós, vereadores, tipo assim, ó, que não precisavam fazer a vacina, a equipe veio aqui. E muitos na rua que precisam fazer, não estão fazendo. Só para deixar esse registro, presidente, tem que estar terminando a minha hora. Agradeço a colaboração de todos e tenham todos uma boa semana. Obrigado, vereadora. Vereador Adilson Seixas. Bom dia, senhor presidente, demais colegas e colegas. Só para citar, primeiro quero pedir desculpa para a colega Rosane, que estava em pronunciamento, para ela entender a minha risada, não era com ela. Só coincidiu que bem na hora que ela está pedindo a moção de pessoas que eu respeito, famílias que no caso ali da moção que ela pediu para as 2 famílias ali, coincidiu que eu estava fazendo uma brincadeira com a colega Marisa aqui, tá? Só para ela entender o que eu tinha falado. Mais obrigado.
Obrigado, vereador. Eduardo Longo. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas vereadores, às vereadoras, colaboradores da casa. Quero ser breve, apenas fazer um reconhecimento aqui as indicações da vereadora Rosane aqui, referente às possibilidades dos pagamentos da insalubridade, que já foi debatido na casa, não vou ser repetitivo, extrema importância no momento, acho que deve ser bem analisado pela administração. E além de bem, tem que ser rápido. Também a manifestação, vereadora. A sua manifestação também avaliza, assina embaixo a maioria da sua fala, quase numa totalidade. Entendo que nós também, como representantes do povo, não deixamos de ser povo. Essa questão da vacinação, eu aceitei aqui a vacina, fiz, entendendo, não sabia que tinha um cronograma, um calendário, alguma coisa desse tipo, não sabendo. Como fui, recebi uma ligação também para saber se tinha interesse, logicamente que sim, momento, né, se está à disposição, por que não? Eu me insiro na comunidade também como membro, mesmo estando vereador ou não. Então, só deixa esse registro. Se não tivesse a necessidade, acho que nós também temos, sim. Somos linha de frente aqui, temos que seguir o trabalho da fiscalização, porque o executivo ele não para, e algumas áreas têm intensificado o trabalho, que é nessa parte da área da saúde. Tanto que as vacinas estão sendo distribuídas, né, por um cronograma deles, um calendário. E só justifico que acho que nós também somos. Acho que deveria ser feito um plano para que o município num todo pudesse receber essa vacina, porque prevenção é o melhor remédio. Então, nada melhor do que se trabalhasse nesse aspecto. No momento era isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Cadico. Bom, essas foram as manifestações a respeito da vacinação. Até fiquei um pouco surpreso com a forma, até como entendi isso aí, eu realmente falei com o secretário, mas primeiramente tive conhecimento de que quem estaria na linha de frente também seria prioridade na vacina. A Câmara de Vereadores, ela está na linha de frente e ela está à disposição do Executivo. A qualquer momento nós temos membros da Câmara participando do Comitê de Crise, que em algum momento pode se reunir também. Somos linha de frente. Geralmente esse descontentamento vem pela pessoa do político, meu entendimento, mas a gente tem que ver também a situação. Nós temos 9 vereadores e também temos 14 funcionários que estão aqui na linha de frente todos os dias. Então, quando foi mencionado que quem é linha de frente teria direito à vacinação, não pensei 2 vezes. E solicitei uma vez, fui comunicado ao secretário que fosse lembrado num dia marcado, fiz isso. Então isso não é insistência, isso é um lembrete, eu lembrei o secretário, né? Acaba sendo estranha como é repassada a informação, né? Bom, mas enfim, entendo que somos linha de frente e estava no direito, e ele podia realmente, não me lembro se foi a vereadora Rosane ou o vereador Eduardo que mencionou, que podia ter sido mencionado por ele. Olha, tem outras prioridades, mas não foi dito isso. Só foi dito, vamos ver isso aqui. Na hora se sobrar vacina, bom, sobrou vacina. Foi isso que aconteceu. Foi esse o assunto, exatamente esse. Estou aqui à prova. A vereadora Rosane também falou sobre o recurso da Câmara, os 7%. A Câmara realmente tem direito aos 7%, mas não necessariamente é obrigado a usar. E também, sobre as sugestões ali, hoje já temos um dispositivo que é as emendas impositivas. Os vereadores já sugerem repasse do orçamento do município, já manipulam ali um percentual também. Não, é independente. Mas o deixar de usar esse recurso, eu não acho também errado. Eu acho que nós temos que pegar o que a gente vai gastar, né? No meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista. Mas, basicamente isso. Vou consultar os colegas se querem fazer o intervalo ou tocamos direto. Tocamos direto. Vamos então à ordem do dia. Gustavo.
Requerimento número 6 de 2020. Senhor Presidente, a vereadora que a este subscreve requer, após ouvido plenário na forma regimental, que o chefe do Poder Executivo encaminhe para esta Casa Legislativa a cópia da ficha de bordo do veículo Ambulância Peugeot, placas IOG 0765, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, referente a janeiro de 2019, até a presente data. Justificativa. De acordo com a Constituição Federal, o dever de agir com probidade e transparência é algo imposto pela lei e deve ser seguido à risca pelo gestor municipal, pelos vereadores e por todos os servidores e empresas que prestam serviço à administração pública, de maneira direta e indireta. Visando um melhor acompanhamento pela Câmara de Vereadores sobre a utilização desse veículo, requeremos cópias da ficha de bordo do veículo Ambulância Peugeot, placas IOG 0765, utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde, referente a janeiro de 2019 até a presente data. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 2 de junho de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT. Em apreciação, o requerimento 06/2020. Em regime de votação, os vereadores que concordar com o mesmo permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 7 de 2020. Senhor Presidente, a Comissão de Agricultura e Meio Rural desta Casa Legislativa solicita que, após ouvido plenário na forma regimental, que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Fomento Econômico, encaminhe para esta Casa Legislativa os seguintes documentos relativos a janeiro de 2019 até a presente data. Item 1. Relação de todos os serviços e horas trabalhadas por todas as máquinas e veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. Item 2. Cópia das fichas de bordos das máquinas e veículos lotados na respectiva secretaria. Item 3. Relação das pessoas atendidas com os respectivos protocolos pedidos com a data da realização dos serviços. Justificativa. A apresentação deste requerimento pela Comissão de Agricultura e Meio Rural justifica-se por ser um dever da Câmara de Vereadores fiscalizar os atos do Poder Executivo, visando garantir a transparência dos serviços públicos. Justificamos também que muitos produtores reivindicam não terem sido atendidos ou recebem o atendimento fora de época. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 8 de junho de 2020. Vereador Luiz Augusto Bittencourt, presidente. Vereadora Rosane Costa, relatora. Vereador Eduardo Longo, revisor. Em apreciação, requerimentos 7/2020. Em regime de votação, os vereadores que concordam com o mesmo permanecem sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação número 09 de 2020. Senhor Presidente, a vereadora que a este subscreve solicita que, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhada ao Poder Executivo, setor competente, o que segue. Que o Executivo Municipal estude a possibilidade de enviar o projeto de lei à Câmara de Vereadores, alterando o artigo 7º da Lei nº 3.255, de 24 de julho de 2013, passando a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Terão direito a receber vale-alimentação os servidores ativos do município no desempenho de suas funções, condicionado o pagamento aos dias trabalhados, bem como quando estiverem tais servidores em gozo de férias regulamentares e em casos de eventuais calamidades públicas que exijam a paralisação involuntária do servidor. Justificativa. O servidor que involuntariamente esteja impossibilitado de exercer suas funções, por questão de justiça, não pode ser punido. Tal indicação visa alterar a lei vigente para que o servidor possa receber o valor do vale-alimentação quando da ocorrência de eventual calamidade como a que estamos vivenciando. Diante do exposto, sugiro avaliação e consequente alteração na mencionada lei. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 8 de junho de 2020, de autoria da vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, da bancada do MDB. Em apreciação, a indicação 09/2020. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Eva. Como eu já me manifestei nessa casa e também em outros meios de comunicação, inclusive na rádio, quando estive, fiz um pedido ao senhor prefeito, quando estive na rádio, que revisse essa posição, porque estamos vivendo uns momentos atípicos que jamais imaginávamos que poderíamos estar vivendo. E o servidor não pode ser penalizado porque ele não está em casa porque quer.
foi determinação do seu chefe. E diante da situação que estamos vivendo, eu vejo justificativas bastante plausíveis para não cancelar o vale alimentação desse servidor, que a gente sabe que ajuda muito na sua renda. E sugeri ainda, quando estive na rádio, que se fosse de interesse do senhor prefeito, que enviasse à Câmara a alteração de parte do texto da lei do Vale, que com certeza todos os vereadores iriam aprovar. Mas como até o momento não houve nenhuma manifestação por parte do senhor prefeito, então fiz a indicação, que acredito que vai ser aprovada por todos os colegas, e para que o senhor prefeito, então, envie, para ficar mais tranquilo, ele que envie alterando a lei, porque a gente está vendo uma calamidade hoje, a gente não sabe o destino, dia de amanhã, podemos ter outro, e o servidor prejudicado, é bastante difícil a gente sabendo, principalmente o de menor padrão, que ganha ali líquido menos no salário mínimo. Então, vamos ver, conto com os colegas, tenho certeza, como eu já até coloquei quando estive na rádio, que tenho certeza que tivesse nesse sentido um projeto, os colegas iriam aprovar, né, por unanimidade, e que o senhor prefeito se sensibilize com a situação do seu servidor, até porque ele não está, porque quer, porque é determinação dele mesmo, sensibilize e altere o texto da lei do Vale, que fica mais tranquilo e totalmente legal, então, um futuro justificativo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, vereadora. No reconhecimento à matéria, certamente a sua vereadora é favorável, e contribuindo com essa fala, onde a senhora coloca que os servidores não podem ser prejudicados, infelizmente também o prefeito, para poder cortar o vale do magistério, e é o que a gente vem batendo aqui, além dos outros servidores, prejudicaram também os alunos, por terem que cancelar as atividades à distância, porque aí eles justificam, como os professores não têm atividade, estão em casa parados, não precisam ganhar vale. Também eles estão usando desta artimanha para cortar o vale. E é como eu disse, a gente sabe que os servidores sempre estão com as finanças atoladas e depende do vale, que não tem como se comprometer para poder se alimentar. E certamente tem muitos servidores que estão assim, sentindo na pele o que é a falta do vale alimentação nesses meses da nossa pandemia, onde eles mais precisariam ter esse apoio do Executivo. Parabéns pela matéria, vereadora. Obrigada, senhora vereadora. E não, eu acho que a matéria vai ser nossa, porque eu tenho certeza que essa casa aprova na totalidade. E em todas as classes, eu acho que não tem que cortar nenhuma classe, porque eles não são culpados da pandemia que está aí. Obrigada, senhor presidente. Em apreciação, a indicação, perdão, a indicação 2020. Vereador. Pois não, Eduardo. Também quero fazer um reconhecimento, vereador. Ótima indicação. Eu acho que essa casa num todo entende, como a senhora colocou aqui, momento de maior necessidade, como já falei também nas redes sociais, algumas manifestações que tiveram e que até me posicionei algumas vezes. A hora que o servidor, quem move a máquina mais precisa, foi cortado. A vereadora Rosane colocou muito bem também a questão do Vale da Educação, onde já se teve algumas movimentações para a continuidade da manutenção do currículo e das aulas para os alunos. A justificativa foi que tinham cancelado para poder cortar o vale. Onde o servidor recebe esse vale como um complemento, porque a senhora também já frisou e quero destacar, muito bem destacado a sua exposição de motivos da sua indicação, mais por reconhecimento mesmo. Está indo, infelizmente, o prefeito vai na contramão de muitas necessidades, não teve sensibilidade com o pessoal. A senhora já justificou muito bem aí, então só quero lhe aplaudir pela indicação mesmo. Obrigado. Ainda em apreciação? Em regime de votação, os vereadores que concordam com a mesma permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação número 10 de 2020. Senhor presidente, a vereadora que este subscreve indica, após ouvido plenário na forma regimental, que seja encaminhado ao Executivo Municipal que segue, que seja estudado pelo Executivo Municipal a possibilidade de disponibilizar o pagamento de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde de nosso município
pelo período de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Justificativa. A Organização Mundial de Saúde declarou no dia 11 de março deste ano a pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Estamos acompanhando pela imprensa a divulgação dos elevados casos positivados e de mortes causadas pela Covid-19. Infelizmente, esse vírus chegou em nosso município, contaminando os lavrenses. Diante desse grave quadro, e embora haja expressivas recomendações de isolamento social como forma de evitar a contaminação pelo Covid-19, há um verdadeiro exército que tem colocado em risco a própria vida em prol da vida da nossa comunidade, que diariamente tem buscado o amparo à saúde no Sistema Único de Saúde. Entre outros, os integrantes desse exército são os agentes comunitários de saúde, que atuam na linha de frente e têm como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e de promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS, que normatizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde. Os agentes comunitários de saúde estão na linha de frente com o atendimento à nossa população, que além das longas jornadas a que têm sido submetidos e do estresse emocional decorrente do risco de contaminação, em razão dessa nobre missão, tiveram de se isolar da família e dos amigos, porque a chance de contaminação é muito grande. Diante de todo o exposto, essa indicação busca assegurar o direito à percepção em grau máximo de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde que estão atuando nessa luta combatendo o coronavírus. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 8 de junho de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT. Em apreciação, a indicação 10/2020. Em regime de votação, os vereadores que concordam com a mesma permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação 11 de 2020. Senhor Presidente, a vereadora que este subscreve e indica, após ouvido plenário na forma regimental, que seja encaminhado ao Executivo Municipal o que segue. Que seja estudada a possibilidade do Executivo Municipal disponibilizar o pagamento de adicional de insalubridade aos profissionais envolvidos direta, como enfermeiros, por exemplo, ou indiretamente no combate à pandemia, durante todo o período que durar a crise ocasionada pelo novo coronavírus, Covid-19. Justificativa. Apresentamos essa indicação por entender que os enfermeiros e profissionais em geral que trabalham na área da saúde desempenham serviços que são considerados essenciais à saúde do nosso município. Nesse sentido, vale ressaltar que os enfermeiros fazem parte do principal grupo de profissionais que estão expostos aos riscos de contaminação do novo coronavírus. Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde, a enfermagem é uma atividade decisiva para as medidas de contenção e de preservação da saúde e da vida da população. Os serviços prestados pelos enfermeiros é decisiva neste momento de pandemia. Tal afirmação foi feita pelo então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em uma das coletivas da imprensa e que estava tendo várias conversas com o Conselho Federal da Enfermagem e com a Associação Brasileira da Enfermagem. Muitos trabalhadores poderão se proteger da contaminação do coronavírus, se isolando, realizando suas atividades por meio de teletrabalho ou até mesmo deixando de exercer suas funções por meio do gozo de férias ou da suspensão de suas atividades. Não é o caso dos profissionais da área da saúde, que deverão exercer suas atividades por serem considerados essenciais. Para o presidente do Conselho Federal da Enfermagem, Manuel Neri, o direito à insalubridade no grau máximo, 40%, é extremamente importante para os profissionais da enfermagem, que disse por meio do site oficial da entidade. Medidas como o aumento da insalubridade para o grau máximo, 40%, também são importantes para os profissionais da enfermagem que atuam no combate ao Covid-19, sujeitos a altos índices de contaminação. Um ponto importante é que a Lei Máxima Brasileira, a Constituição Federal, também assegura aos profissionais com atividades consideradas de risco, como em tempos de pandemia, por exemplo, o direito ao adicional de insalubridade. Constituição Federal, em seu inciso 23, do artigo 7º, determina adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma de lei. Diante do exposto, justificamos a apresentação desta indicação pela importância do trabalho dos profissionais da saúde no enfrentamento à pandemia do Covid-19 em nosso município. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 8 de junho de 2020, de autoria da vereadora Rosane Costa, da bancada do PDT.
Em apreciação, indicação 011/2020. Em regime de votação, os vereadores que concordam com a mesma permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Essas foram as matérias da ordem do dia. Passo agora às considerações finais. Vereadora Marisa Barreto. Senhor presidente, só para deixar registrado aqui, uma emenda que o deputado federal Afonso Ramos mandou, no valor de 189 mil, já está empenhado no nosso município para aquisição de um ônibus escolar. Uma emenda que essa vereadora solicitou para ele, juntamente com a ex-secretária de Educação, Helenara Biagi, quando estava na Secretaria da Educação, pedimos esse ônibus escolar e já está empenhado. Um ônibus escolar para o nosso município. Era isso aí. Muito obrigada, senhora. Obrigado, vereadora. Parabéns para a senhora, o deputado. Parabéns para Lavras. Palavras, né, para a comunidade. Vereador Biramar. Vereadora Eva. Vereador Guto. Vereadora Rosane. Vereador Adilson Seixas. Vereador Eduardo Longo. Só para registrar aqui, final, as indicações das meus colegas hoje. Indicação 9, 10 e 11. 3 indicações ao executivo, as 3 priorizando o servidor. Então, isso justifica aqui a preocupação da casa, que muitas vezes a comunidade bate, fala, não tem conhecimento. Vejamos o plenário sempre vazio. Quem busca a informação, porque eu vejo muita gente na rede social fazer crítica geral, fazer crítica à casa, fazer crítica a político, mas não tem conhecimento do que passa aqui. Então, só quero fazer esse destaque, que tem 3 indicações, todas procurando cuidar da integridade dos servidores. Seria isso. Muito obrigado, boa semana. Pode... Eu até vou deixar como sugestão aqui, os vereadores, todos os vereadores da casa, que em seus pronunciamentos façam lives. Só assim a comunidade tem acesso do que você passa aqui. Agora mesmo que eu estava analisando, o pessoal pedindo, que bom que teria transmissão ao vivo para todo mundo saber. Já não vinham na Câmara, né? Agora com a pandemia é pior. Mas sugiro, façam lives. Obrigada. Com certeza, acho bem pertinente. Já fiz algumas, até por falta de iniciativa mesmo, não acabei não fazendo. Mas é bom explanar o trabalho, bom que a comunidade, por esse acesso, tome conhecimento, então. Boa semana, obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Cadico. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito obrigado.